Fala galera, tranquilo? Aí vai umas ideias aí pra vocês entenderem que vocês não precisam ser ricos para investir na bolsa de valores, vocês só precisam entender como ela funciona, como funciona a bolsa de valores, como funcionam os produtos de investimento. O que eu considero produtos de investimento é o que? Renda fixa, ações e fundo imobiliário. O básico para você aprender, iniciante, para você, não sou nenhum especialista não, mas foi por aí que eu comecei. Comecei com a renda fixa, para entender como funciona, como os juros compostos funciona. Aí depois eu comecei a investir em fundos imobiliários, entender como ele funciona, comecei a investir, comecei a entender como funciona, porque ninguém nasceu sabendo. Se você treinar, uma hora você vai saber. Aí depois, por último, eu comecei a investir em ações agora. Já faz um tempinho que a gente está investindo em ações aí. Fundo imobiliário faz uns 4 anos que eu faço investimento. Renda fixa também. Em ações faz um ano, vai fazer 2 anos mais ou menos que eu faço investimento em ações. E esses pouco tempo aí, faz uns 8, 9 meses aí que eu aprendi a investir em dólar também. Então, para você diversificar seu dinheiro, o ideal seria o que? Renda fixa, ações, fundo imobiliário e investimento em dólar, que são os estoques do REITs. Mas para você chegar aqui no dólar primeiro, mano, a caminhada é aqui, renda fixa. Primeiro você precisa entender como funciona a renda fixa, depois você precisa entender como funciona ações e fundo imobiliário lá na bolsa de valores, como a bolsa funciona, como ela trabalha, como são seus ativos. É assim que a gente aprende, é assim que a gente coisa. Lembrando, você não precisa ser rico, mano, você só precisa entender como funcionam os ativos, como funcionam os investimentos. Nós somos uma máquina de fazer dinheiro, né? Tem que ser uma máquina de poder para trabalhar também, só que ninguém ensina nós. A escola vai ensinar você para pôr dinheiro para trabalhar? Não vai. Então você tem que procurar os meios. Eu aprendi atrás de uma aposentadoria, aprendi vendo os vídeos lá no YouTube, aulinha grátis, e aprendi a pôr dinheiro para trabalhar e nunca mais parei. Então vamos lá para a nossa aulinha de grátis. O que você precisa entender? Como funciona a renda fixa? O que é uma renda fixa? Renda fixa é o que? Você é tesouro direto, que você empresta dinheiro para o governo, CDB, CDI, que você empresta dinheiro para o banco, e tem outras empresas que você empresta lá, que é LCI, LCA. Então renda fixa são esses três. Você empresta dinheiro para o banco através do tesouro direto, certo? Governo, para o banco, você empresta através do CDB e CDI. Empresa, letras, de número, essas daí você empresta através do LCI e LCA, que são letras de crédito, que você tem investimento em renda fixa. O que é a renda fixa? No valor Selic, ela vai render aquela taxa Selic durante o ano, durante o CDI, CDB, e tem empresas e bancos que mudam a sua burocracia de pagamento. Então a renda fixa disso daí, nessa parte, LCI, LCA, vocês têm que estar atento ao vencimento, porque se for um dinheiro que você precisa imediatamente, você não vai conseguir sacar, você só vai conseguir sacar lá no final do vencimento lá. Então tem que ficar atento na renda fixa. CDB também, mesma coisa, você tem que ver o prazo de vencimento, o prazo de retirada, para não ter perigo. Eu preciso, depois que você aplicou lá, meu amigo, tem certos bancos que você só vai retirar só no dia do vencimento. Como que eu faço para você tirar? Como que você faz para você tirar um dinheiro de emergência, por exemplo, caso você precise? Tesouro direto, Tesouro Selic, que é o menor investimento de todos, da renda fixa é o Tesouro Selic. Você coloca o dinheiro lá, ele vai render aqueles 15% do Tesouro Selic, e quando você precisar de uma renda de emergência, reserva de emergência, alguma coisa disso, você consegue sacar rapidinho. Se eu não me engano, é um dia útil para poder estar sacando essa grana aí da renda fixa. O CDI diário dos bancos, desses digital, é a mesma coisa. Você coloca na caixinha do Nubank lá, resgate diário, por exemplo. Quando você precisar, você resgata. E tem a opção de ir lá no vencimento melhor. E renda fixa, meu querido, quanto mais tempo você deixar lá, menos imposto você vai pagar e mais dinheiro você vai pegar. Então, renda fixa é pôr lá e deixar os juros acontecer. Então, o que é renda fixa? Lembrando, CDB, CDI, que você empresta dinheiro para o banco. E tem o Tesouro Direto, que você empresta dinheiro para o governo, e tem as letras de LCI e LCA que empresta para as empresas, certo? Isso é produto de renda fixa, beleza? Agora é produtos de fundo imobiliário. Cadê os fundos imobiliários? Também está explicando para vocês. O que são fundos imobiliários? São fundos que investem em imóveis, que tem vários imóveis dentro desse fundo, que paga aluguel para esse fundo, e esse fundo paga aluguel para nós, dependendo da quantidade de cota que a gente tiver. Exemplos de fundo que vai ter lá: shopping. Esse aqui que esse fundo tem vários shopping dentro dele. Esse fundo paga, esse shopping paga aluguel para esse fundo, e esse fundo paga aluguel para nós que são cotistas. Outro exemplo, galpões logísticos. Que esses galpões logísticos são alugados para inquilinos como Volkswagen, Mercado Livre, Shopping. Esses inquilinos pagam aluguel para esse fundo, e esse fundo paga aluguel para nós de forma de cotita. Hospitais, lajes corporativas, são
são hospitais, como é que fala, farmácias, são os kitnets, são escritórios que pagam aluguel para esse fundo e esse fundo paga aluguel para nós. E quais são as diversificações do fundo imobiliário? Que é a diversificação que você tem, os fundos imobiliários, você tem noção disso? Receber aluguel de imóveis sem ter imóveis, receber aluguel de shopping, receber aluguel de galpões sem ter um imóvel. Então é dessa forma que é investimento em fundo imobiliário. Quando você faz investimento em fundo imobiliário, você está investindo em vários imóveis e passa a receber aluguel. E 99% dos fundos imobiliários é pagamento mensal. É um fundo que você não tem dor de cabeça de galpão, logística, se for um fundo bem administrado, é tranquilo. Qual que é as vantagens do fundo imobiliário? Renda mensal e o principal, isento de IR. Não tem imposto sobre dividendo e nem sobre patrimônio aplicado. Você só tem que declarar. Essa é a vantagem do fundo imobiliário. E o excesso de mercado imobiliário, que exerce bastante dinheiro, ele estoque, vende, compra, vende, oscila. E é assim que vai crescendo os inquilinos e é assim que a gente recebe aluguel de imóvel sem ter imóvel. Investimento em fundo imobiliário. Então, o que é fundo imobiliário? Então, é você comprar um fundo que tem shopping, galpões, hospitais, lajes corporativas, tem os de papel que investe em dívidas. Então esses fundos recebem aluguel desses inquilinos, desses imóveis, e desses imóveis paga aluguel para esse fundo, e esse fundo paga aluguel para nós cortistas, certo? Entendeu o que é fundo imobiliário? Fundo imobiliário, então, é receber aluguel de imóveis sem ter imóveis. Aí você já aprendeu, estudou um postinho, você tá fera no bagulho, você vai lá para as ações, aí você vai aprender o que são ações. O que é ações? Ações é quando você vira sócio de empresa na Bolsa de Valores. Como você vira sócio de empresa na Bolsa de Valores? Você compra uma ação lá na Bolsa através da sua corretora de investimento. Eu faço pelo Banco Inter e Nubank, cada um tem a sua de preferência. A gente compra uma ação da Vale, Petrobras, por exemplo, do Itaú, da Taesa, você compra uma ação dela e você passa a virar sócio dessa empresa. A partir do momento que você vira sócio dessa empresa, a partir de uma ação você já vira sócio dela, você passa a receber o lucro dela e ter a valorização daquele ativo. O que é a valorização? Você comprar o preço lá tipo 8, amanhã ele está 10 e mais o dividendo. Então você ganha a valorização mais o dividendo. Só que eu falo para a galera não olhar patrimônio. O que é patrimônio? É quando você só olha lá que ele está crescendo e quando cair você fica desesperado. A intenção é você brindar a mente em ações de fundo imobiliário que você ganha por quantidade, você não ganha por patrimônio investido. Petrobras como um exemplo, que estava 35,29, todo mundo vendendo, comprando, outros comprando, e eu fui lá e comprei, que eu entendo que eu ganho por quantidade, é assim que funciona. Então, Bolsa de Valores funciona assim, não é para você ficar rico. Rico você tem que comprar e vender, aí você fica rico e milionário. Bolsa de Valores, lembrando, você não precisa ser rico para investir. Bolsa de Valores, que eu quero que você entenda, serve para uma aposentadoria, para você aí, ó, não depender do INSS. É dessa forma que a gente põe dinheiro para trabalhar em ações, fundos imobiliários e renda fixa, para não ter dor de cabeça. Se você diversificar seu de capital nessa três formas, renda fixa, ações, fundo imobiliário e em ativos bons, você não vai ter dor de cabeça, você vai ter garantido o seu dividendo pro resto da sua vida. Então é isso aí, galera, que eu queria explicar para vocês, o que é renda fixa, ações e fundo imobiliário. Tentar desbloquear sua mente aí, que você não precisa ser rico, você só precisa entender como a Bolsa de Valores funciona e seus ativos. A partir do momento que você entende como funciona a renda fixa, ações e fundo imobiliário, meu amigo, o céu vai ser o limite. Eu falo que todo trabalhador deveria aprender a investir na Bolsa de Valores, mano, para ter uma boa aposentadoria lá na frente, porque não tem segredo, mano, não tem, entendeu? Não precisa ser um especialista, só precisa entender como funcionam os seus ativos. E é dessa forma aí, galera, que a gente põe dinheiro para trabalhar, e é dessa forma aí que eu não vou depender do INSS. Espero ter ajudado vocês aí a desbloquear essa mente aí sobre ações, fundo imobiliário e renda fixa. Entendeu? Pega a visão e bora prosperar. Cada um use dinheiro da forma que quiser, tá ligado? Eu uso meu dinheiro para comprar dinheiro, para investir naquelas empresas que eu mostrei para vocês. Ações, fundo imobiliário e renda fixa. Para lá na frente, essa sementinha de hoje, pagar a minha aposentadoria. Hoje nós não precisa, hoje nós é novo. Mas lá na frente nós vai precisar. Beleza? Pega a visão aí e bora prosperar. Você não precisa ser rico, lembrando de novo, hein? Você só precisa entender como a Bolsa de Valores funciona. Valeu, abraço, ótimo final de semana.